Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos começando mais um momento devocional aqui em que nós temos passado esse tempo. Tivemos a alegria de ontem terminar o estudo da carta de Tiago e hoje eu quero lhe convidar a, junto comigo, começar um novo momento do nosso tempo devocional. Não especificamente agora sobre o estudo de uma carta ou de um livro, mas vamos pensar em textos separadamente da Bíblia como já vínhamos fazendo há um tempo. E hoje eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia junto comigo lá no livro de Juízes. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse primeiro momento do povo de Deus, o momento em que o Senhor começa ali a estabelecer o povo na terra que havia prometido dar a eles. E o texto que vamos falar vai nos fazer refletir sobre a misericórdia do Senhor, mesmo diante da nossa desobediência. A misericórdia do Senhor que é derramada sobre a vida do seu povo, mesmo diante de uma realidade de desobediência, de distanciamento da vontade de Deus. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Leia comigo Juízes, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. O texto diz o seguinte: Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando a Baalins e a Zerá. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram a Cuxã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra, e o Senhor lhe entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Irmãos, só para a gente entender melhor o contexto em que se aplica esse texto aqui, é um momento, como eu já disse, em que o Senhor começa a estabelecer o seu povo na terra que havia prometido. E eu quero lembrar os irmãos de uma ordem que o Senhor deu ao povo de Israel, quando saíram do Egito, estava prestes a conquistar a terra prometida. O Senhor, através de Moisés, deixou algumas ordens, e uma delas era que eles não deveriam se misturar com os povos aonde eles chegassem e estabelecessem ali a sua moradia, principalmente na terra prometida de fato, o Senhor disse que não deveriam se misturar com os povos. E quando a gente começa a ler o livro de Juízes, a gente percebe exatamente o contrário. Cada uma das tribos, quando ia chegando, fazia exatamente o contrário dessa ordem de Deus. Eles começaram ali a deixar com que os povos ficassem junto deles. Não sei se por pena ou por maldade mesmo no coração. O fato é que os israelitas não obedeceram à ordem do Senhor de não se misturar com outros povos. Eles estavam vivendo normalmente como se fosse normal, e esse misturar, essa introdução, resultou exatamente no que Deus queria evitar no meio do seu povo, que era fazer com que eles se misturassem também religiosamente, ou seja, começaram a adorar outros deuses, começaram a introduzir em si a cultura de outros povos, de outras nações, que não tinham compromisso nenhum com Deus. E as consequências disso certamente foram negativas na vida do povo de Israel. O livro de Juízes vai dizer no capítulo 2, que o povo ficava o tempo todo caminhando longe do Senhor, e Deus sempre levantava ali um juiz para poder reaproximar o povo. E quando morria, o povo se distanciava novamente. E foi assim com várias lideranças que o Senhor foi levantando na vida do povo de Israel. E a gente percebe que isso se repete na história do povo de Israel durante o decorrer da sua história, em diversos momentos, a depender de quem estivesse no reinado. Por exemplo, no período dos reis, o Israel estava bem ou não com Deus. E isso era uma prática que a gente percebe na história do povo de Deus, na história do povo de Israel. Tanto faz eles estarem obedecendo ao Senhor, como não estar obedecendo ao Senhor. E o Senhor, em todo o tempo, derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida do povo. Perceba o que diz aqui o versículo 7, que diz que os israelitas fizeram o que era mal
aos olhos do Senhor. Os israelitas estavam vivendo um período mau diante de Deus. Nesse momento aqui em que a gente leu esse contexto. Eles estavam longe do Senhor. Estavam adorando a outros deuses. E por isso a ira do Senhor se veio contra o povo de Israel e Deus os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia, onde eles passaram ali 8 anos sendo, vamos dizer assim, servindo, sendo escravizados e passando por dias difíceis na mão dos mesopotâmios. E a gente percebe, irmãos, como a história se repete, né? E o que eu queria chamar a atenção para vocês é exatamente isso. Deus é pedagógico. E não foi à toa que o Senhor revelou para nós as Sagradas Escrituras. Não é à toa que o Senhor colocou diante de nós a sua palavra, justamente para que a gente possa aprender com a história, que a gente possa aprender com a história do seu povo, a forma como o povo se relacionava com Deus, sobre o que podemos, o que devemos ou o que não podemos e não devemos fazer diante do Senhor na nossa relação com Deus. É para isso que serve a revelação, é para que a gente possa conhecer o Senhor cada vez mais, é para que tenhamos nela o manual da nossa vida, da nossa prática, e a gente precisa tomar como exemplo para nós as histórias do povo no passado, para que a gente não cometa os mesmos erros. Mas a impressão que eu tenho, irmãos, é que a gente insiste em cometer os mesmos erros. Por muitas vezes o Senhor dá ordens para nós, e a gente acaba não cumprindo as ordens do Senhor, desobedecendo. Se tem uma coisa que nós somos bons, nós somos expert em desobedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus. Por mais que essa seja a nossa luta, eu não estou dizendo que é o ideal para a nossa vida, estou dizendo que é o real. O ideal é que a gente não erre, que a gente não peque, que a gente não desobedeça. Mas o real é totalmente o contrário. Basta que a gente tenha uma simples oportunidade. Já estamos colocando de lado toda a nossa fidelidade ao Senhor. Basta com que alguma coisinha saia do controle da nossa vida, que a gente já coloca em xeque a nossa relação com Deus. E a gente precisa, ao máximo, evitar com que situações como essa sejam reais na nossa vida, irmãos. Precisamos, acima de todas as coisas, ser fiel ao Senhor, obedecer a Deus. Veja, o Senhor tinha dado uma ordem clara ao povo de Israel, que eles não deveriam, em momento nenhum, se misturar com os povos, se misturar com outros povos, porque Deus queria a pureza, a santidade no meio do seu povo. Deus queria com que a relação entre o povo dele com ele fosse uma relação de exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus é um Deus único e, de fato, o único Deus que merece toda adoração é o nosso Deus. Os outros deuses é a invenção do homem, é a criação da própria imaginação humana, senão das forças ocultas que são inimigas da nossa alma. E a gente não pode ter diante de nós, em momento nenhum, o desejo de desobedecer ao Senhor e de se prostrar diante de outros deuses. E talvez você se pergunta sobre os deuses hoje, né? Deus me livre a adorar outro Deus, né? Literalmente. Mas aí você não entende, por exemplo, que quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus na nossa vida, nós estamos adorando essa coisa como se fosse uma divindade. Quando colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus no nosso coração, é a mesma atitude que o povo de Israel estava tendo naquele momento. Estavam desobedecendo ao Senhor para cumprir a direção do seu próprio coração. E a gente não pode ter essas práticas na nossa vida, irmãos. E aí, como eu disse, a história se repete tanto no que diz respeito ao que é negativo, quanto no que diz respeito ao que é positivo também. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso agora, sobre exatamente a misericórdia do Senhor, que é algo positivo que nos alcança até hoje. O Senhor, no meio de toda essa desobediência, mesmo o povo fazendo o que era mal diante do Senhor, versículo 9 vai dizer que o Senhor levantou no meio deles um libertador. E não sei se os irmãos lembram, né? Esse libertador é Otoniel, irmão de Caleb. E os irmãos lembram quem foi Caleb. Caleb foi um dos que permaneceu fiel ao Senhor durante a missão de espiar a terra prometida. E o irmão mais novo de Caleb foi um dos juízes que o Senhor levantou para libertar o povo e para conduzir o povo de acordo com a vontade de Deus. Perceba que o título de libertador que vem sobre a vida de Otoniel, né, é algo muito comum no que diz respeito ao derramar da graça de Deus sobre a nossa vida. O Senhor, no decorrer da história, foi levantando vários libertadores. E para fechar, o último de todos foi o nosso Senhor Jesus Cristo.
o nosso libertador, aquele que nos libertou da opressão, da servidão, da escravidão, não mais de um governo político, mas de um governo espiritual que é sobre o pecado. O Senhor nosso Deus, o Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi o libertador levantado por Deus para trazer a libertação da nossa vida, que estávamos vivendo numa situação de escravidão. Escravidão espiritual, escravidão sobre o pecado, escravidão sobre as nossas próprias vontades. O Senhor é aquele que nos liberta, irmãos. E a misericórdia do Senhor, assim como foi derramado sobre a vida do povo de Israel, com certeza derramado sobre a nossa vida constantemente. E veja os resultados positivos que isso tem na vida da humanidade. Quando Otoniel foi levantado por Deus, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor esteve sobre a vida de Otoniel. E ele conduziu o povo pelo caminho do Senhor, venceu a batalha, venceu o rei da Mesopotâmia e fez com que o povo vivesse por um período de paz durante 40 anos. Veja o que diz o versículo 11. Então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel. E a gente percebe que até a morte de Otoniel é um sinal de que, enquanto Otoniel esteve vivo, ele permaneceu fiel ao Senhor e conduzindo o povo à fidelidade a Deus. E a gente precisa ter claro na nossa vida que a missão que o Senhor Jesus teve de nos libertar do cativo, de nos libertar da servidão do pecado, produz em nosso coração a paz e o sossego que nós precisamos na nossa vida. Produz em nosso coração o desafio de permanecer fiel ao Senhor em todo o tempo. Veja, irmãos, como isso é profundo. O nosso libertador é aquele que traz paz para a nossa vida, que traz sossego, que nos coloca em uma condição de tranquilidade. O povo de Israel saiu de uma condição de alguém que estava sofrendo o castigo de Deus para alguém que passou ali durante 40 anos um período de sossego, de tranquilidade. É esse o efeito que Deus causa na nossa vida. Ele promove em nós a paz, ele promove em nós a tranquilidade de saber que Ele está na direção de todas as coisas. E, irmãos, não podemos esquecer disso em momento nenhum. Graças à misericórdia do Senhor que é derramado sobre a nossa vida, nós temos a oportunidade de, mesmo diante das nossas falhas, da nossa desobediência, o Senhor sempre vai prover para nós a libertação que precisamos, pela sua graça e pela sua misericórdia. Por isso, nunca esqueça do Deus a quem nós servimos e do quanto Ele permanece fiel à sua própria vontade, mesmo diante da nossa infidelidade, irmãos. Então, quero convidar você a passar o dia lembrando da graça, da misericórdia, do amor libertador do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Agradecer, ó Deus, acima de tudo, pela tua misericórdia que é demonstrada a cada um de nós constantemente, Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nunca nos abandonou. Mesmo nos momentos em que falhamos, quando erramos, quando desobedecemos, o Senhor permanece fiel a cada um, ó Deus, de nós. Não porque merecemos, ó Pai, mas porque o Senhor é fiel àquilo que o Senhor mesmo já determinou, Pai. Então nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós agradecemos ao Senhor pelo libertador da nossa vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, o Teu Espírito nos conduza, Pai, a entender sempre o efeito que o Senhor Jesus, como libertador, tem na nossa vida. Nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor consciência, direcionamento, sossego e paz. Essa é a nossa oração, Deus, que fazemos confiados no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Até amanhã, nos encontraremos novamente. Deus te abençoe. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou
nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a